Hoje nós demos o nosso primeiro passo. Esse vídeo ele pode parecer ser sobre um quarto ou sobre uma reforma, mas na verdade ele fala sobre uma pergunta que me acompanha já faz algum tempo. E essa pergunta é: como demonstrar cuidado a alguém antes mesmo de dizer olá? E foi essa pergunta que me fez começar essa transformação, porque durante muito tempo eu pensei que cuidar de alguém estava relacionado a simplesmente uma escuta atenta. Só que hoje eu penso de uma forma totalmente diferente. Hoje eu simplesmente acredito que o cuidado ele acontece antes mesmo de uma única palavra. Esse quarto ele sempre foi muita coisa. Ele sempre foi um espaço de descanso, um lugar de estudo, um lugar de criação de conteúdos, um lugar de criação de projetos. Agora ele também será o meu consultório. Ele será o meu estúdio, será o meu lugar de trabalho. E quanto mais eu pensava sobre essa reforma, mais eu me questionava, mais eu percebia que eu não estava reorganizando móveis. Eu estava querendo responder a pergunta: como que uma pessoa vai se sentir ao estar aqui comigo neste ambiente? E curiosamente, essa mesma pergunta é a que eu me faço quando eu crio um roteiro, quando eu organizo uma sessão, quando eu escolho um livro para estudar. No fundo, tudo gira em torno de uma única resposta, que é fazer com que este ambiente seja um local onde as pessoas possam respirar de uma forma um pouquinho mais devagar. Existe uma ideia de Aristóteles que me acompanha há muito tempo. Por alto, ele nos diz que o nosso caráter ele não é construído por grandes acontecimentos, e sim por um hábito repetido diariamente. Quanto mais eu penso sobre isso, eu observo como a nossa identidade ela não é construída por aquilo que nós apenas acreditamos que está certo, e nem por decisões extraordinárias, e sim na forma como nós organizamos nossa mesa, como nós recebemos alguém, quando nós damos atenção em detalhes que muitas das vezes passam despercebidos, porque são esses detalhes que dizem silenciosamente sobre nós, sobre quem nós somos de verdade. E talvez seja por isso que eu não consigo olhar para esse espaço como apenas um ambiente físico. E também comunica, mesmo quando ninguém está falando. Na psicologia, existe uma questão que é muito interessante. Ela diz que antes mesmo de iniciarmos uma conversa, o nosso cérebro ele já está criando percepções sobre o ambiente, sobre o local, sobre o entorno, seja a iluminação, o som, a organização, as cores. Eu tenho certeza que esse rosa transmite alguma coisa para você. Tudo isso ele influencia na sua sensação de segurança. E a segurança é o ponto principal para que nós possamos iniciar de fato uma relação segura com alguém. Acredito, para que eu consiga me abrir, para que eu consiga aprofundar no conteúdo que diz respeito aos meus sentimentos. É claro que uma poltrona confortável, uma parede bonita, ela não resolve nenhum tipo de sofrimento, mas ela de alguma forma, ela pode dizer algo muito importante, que é: você foi esperado,
Alguém está ali do outro lado para te ouvir, para estar com você nesse momento difícil. E talvez o acolhimento seja exatamente isso, é criar o espaço, criar um ambiente no qual o outro possa existir sem máscara, sem precisar se defender o tempo todo. E é basicamente sobre isso que esse vídeo representa. Como eu já falei inúmeras vezes para vocês aqui, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Desde cedo eu sempre imaginei negócios, eu quis estudar, criar, ter ideias, buscar ideias de outras pessoas. Gostava de estudar e entender por que as pessoas faziam exatamente aquilo que elas faziam. E foi exatamente isso que me levou à psicologia. Mas existe uma coisa que eu percebo há anos: não existe conhecimento nenhum que se preenche sozinho. Eu não estudo simplesmente para saber mais, é para que o meu conhecimento possa se transformar em algo que possa levar as pessoas a viverem de uma forma mais útil, mais produtiva, com mais sentido. E é por isso que eu escolhi essa profissão, é por isso que eu escolhi criar este canal. Não para mostrar a resposta pronta, como muitas pessoas fazem, mas para construirmos perguntas melhores. Quando eu escolho uma cor de parede, quando eu escolho um objeto de designer, eu penso, na verdade, na pessoa que vai chegar aqui neste ambiente depois de um dia difícil. Quando eu penso aqui na iluminação, eu não estou escolhendo apenas uma luminária. Eu estou tentando criar um ambiente que toque a alma de uma pessoa. Os meus livros que estão ali, eles permanecerão visíveis, mas não como uma forma de ostentação ou de soberba intelectual, mas sim como parte da minha história, de uma construção, de uma jornada. Tudo isso para te lembrar que um crescimento, ele não acontece do nada, ele acontece aos poucos, ele acontece muitas das vezes no silêncio, de uma ideia, de um planejamento até a realização, como basicamente tudo que de fato importa nessa nossa existência. Enquanto este quarto ele muda por fora, eu percebo que eu venho mudando por dentro. Você sabe por que isso é curioso? É que constantemente nós acreditamos que uma mudança ela acontece simplesmente de forma interna, mas muitas das vezes ela também acontece de forma externa. Quando nós organizamos um espaço, quando nós acordamos de manhã e vamos organizar aquilo que está ao nosso redor, seja a cama, seja o nosso café da manhã, tudo isso está conectado com aquilo que está dentro de nós. Mas porque o espaço, ele também pode refletir nossos valores. E isso nos lembra todos os dias da pessoa que nós desejamos nos tornar. No fundo, este vídeo nunca foi sobre teu coração. Também ele não foi sobre uma reforma. Ele também é sobre coerência. É sobre tentar fazer com que o lugar onde eu trabalho reflita na forma como eu quero cuidar da pessoa que está ali do outro lado, no processo terapêutico. De mostrar como as pessoas merecem ser cuidadas, como elas merecem ser acolhidas. Talvez construir uma vida com sentido não dependa apenas de processos gigantescos, mas sim
daqueles detalhes que nós não percebemos no dia a dia. São pequenas mudanças de forma gradual, mas mudanças verdadeiras. Na forma como nós escutamos, na forma como nós recebemos alguém, na forma como damos os detalhes. Sabe como? Na atenção que nós damos aos pequenos detalhes. Você tem percebido isso? Você tem notado as pequenas mudanças da sua vida? Porque muitas vezes o amor, ele não chega através de grandes gestos, e sim através dos cuidados, através dos detalhes. E eu quero que este ambiente, ele conte essa história antes mesmo que eu diga a primeira palavra. E como todo vídeo desse canal, eu quero finalizar com uma pergunta. Se alguém te conhecesse apenas pelo o ambiente ao seu redor, pelo aquilo que você construiu de acordo com a sua jornada, o que as pessoas descobririam sobre os seus valores? Eu te faço essa pergunta e fica essa reflexão para você. E até o próximo ensaio.